Olá, meus caros, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou mostrar um jogo open board, só que ele tem muita influência aí do jogo de Nintendo 8 bits no quesito aí de Tartarugas Ninja, aquele jogo antigo aí de Nintendinho que o pessoal jogava antigamente, a versão de arcade, né? Tartarugas Ninjas 2 Arcade, né? Curta, compartilhe e se inscreva. E vamos ao vídeo. Beleza, turma, é o seguinte, a Konami, ela tinha jogos muito incríveis, tem jogos muito bons, desde lá de trás, mesmo sendo uma companhia complicada aí com suas séries, mas enfim, antigamente tinha jogos de muita qualidade aí, como Contra, o Sunset Riders, Gradius, e muito jogo foda. Konami era cabulosa antigamente. Castlevania, que é o clássico aí, onde é o jogo principal aí da companhia, tá? E aqui no ocidente, pelo menos aí no final dos anos 80, começo dos anos 90, Tartarugas Ninja fazia muito sucesso. Cara, a mecânica do jogo é incrível, né? Os jogos aí incríveis, o jogo de arcade. Mas o jogo de arcade influenciou os novos jogos que viriam pro Nintendinho e mais tarde aí pro Mega Drive e pro Super Nintendo, tá? Então, esses jogos, eles tinham certas mecânicas que, pelo menos aí do segundo pro terceiro e o arcade, tinham as mecânicas mais ou menos parecidas. A versão aí do Mega Drive e do Super Nintendo é diferente da versão aí do arcade antigo, tá? Principalmente com os golpes, essas coisas todas assim, tá bom? E antigamente, cara, como eu já abordei em outros vídeos, os jogos não eram fáceis porque ou era fliperama ou era locadora. E o comércio precisava com que o cliente ficasse por conta aí de alugar os jogos ou gastar fichas no fliperama. Você gastava grana aí muitas vezes, com muita frequência, em jogos que, devido à dificuldade, te obrigava a jogar diversas vezes para você aprender ele. Entendeu? Os jogos eram curtos, mas aumentava a dificuldade deles, tá? Então era a premissa de um mercado antigo, tá? Mas, assim, tirando a dificuldade, os jogos, eles tinham uma mecânica polida que às vezes foge de jogos de qualidade devido a essa necessidade em jogos de mundo aberto, né? E às vezes o jogo ficava com a mecânica, às vezes não, muitas vezes o jogo ficava cheio de bugs e não era finalizado na hora de chegar até o cliente, tá? Grandes youtubers aí do Brasil já fizeram várias análises aí, como o Aldebaran, o Melandro, principalmente os críticos que vê a qualidade, que testa o jogo, né? E eu mesmo assisto muito vídeos aí do Hades aí, ele testando esses jogos que vai sair, e tem notícias interessantes sobre os jogos, tanto ele, nem como o Vedeberan e outros youtubers também. A ideia aí, na minha timeline, os jogos que os antigos fazem mais sucesso que os atuais. Não só por serem bons, mas também porque os atuais costumam ser mais caros, né? Imagina você pagar aí 200, 300 conto num jogo. Os jogos da Nintendo, por exemplo, o Switch 2 aí, 500 reais, sabe? No jogo. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Entendeu? Antigamente a gente não pagava esses jogos, esses valores aí. E assim, vendedor, companhia não vai achar ruim da gente estar pagando um valor aí acrescido do valor do dólar pro produto, entendeu? Eles acham bom porque é lucro pra eles, saca? Então você pensando nesses jogos desses estilos assim, os jogos mais antigos, eles têm um público já mais fiel, entendeu? E até porque são fáceis de você conseguir achar aí versões dele aí no mercado, tá? Não é nada assim, nossa, que difícil achar um jogo desses. Não, em qualquer lugar você consegue achar, tá bom? Mas, em si, o jogo de hoje não é bem um jogo antigo, mas aí um jogo parecido com os jogos antigos, tá? Que vai te fazer lembrar de jogos aí como da Tartarugas Ninja, principalmente o da versão de Nintendo 8 bits, tá? Cara, não é um jogo fácil não, tá? Até onde eu vi não é fácil não, ele não tem... Não sei se eu não vi, se continue, entendeu? Então assim, você tem que aprender aí a jogar com o personagem, usar os golpes dele, decorar certinho pra você não sair perdendo vida à toa, tá? Então saiba a fase que você tá jogando pra você não perder a vida
porque senão você vai ter que começar tudo de novo e, enfim, não dá certo, né? Lembra até os jogos antigos mesmo, questão de continue. Tinha jogos que não tinha continue. Eram 3 continues, pelo menos o jogo da Tartaruga Ninja era assim, tá? Tinha 3 continues, 3 vidas e acabou. Só que, né, como mais uma vez, ele não é um jogo que tá no mercado, ele é um jogo open board, tá? E o jogo se chama Tartarugas Ninja Rescue Palooza, ou Palooza Rescue, uma coisa assim. E tem todos os personagens aí da série, tem muitos personagens da série passando na televisão, tá? Muitos NPCs aí da animação, inimigos, aliados, então tem muita coisa interessante, cara. Se você ver os desenhos antigos, você vai ver que ele é cheio de personagens interessantíssimos e tudo ligado aí questão de ficção científica, mutação, essas coisas todas aí. E mesmo o Baxter, por exemplo, ele é uma referência aí do filme da Mosca dos anos 80, entendeu? Então, muitos dos filmes que passavam na época de ficção científica acabavam influenciando aí até o Tartarugas Ninja. Por exemplo, tem um Xenomorfo lá, você pode encontrar no próprio jogo lá também, tá bom? Uma cópia parecida dele. Olá, meus caros! Então, voltei aqui para poder comentar mais sobre o jogo. Eu dei uma parada e dei jogada mais, tá? Quando eu continue, assim, acredito que seja sem continues, não tenho certeza ainda. Mas, uma das coisas que eu percebi é que, como os jogos antigos da Konami, Tartarugas Ninja e Rescue Palooza, ele tem uma coisa muito interessante, que se você aprender a jogar, saber o time do seu personagem e dos seus inimigos, você vai conseguir enfrentar muitos dos chefes, ou a maioria, entendeu? Entendendo que cada um tem um tempo de executar uma ação, tem tempo de executar uma fuga e uma queda. Entre, por exemplo, a queda que você golpeou o personagem, ele vai cair, ou no caso que ele vai atacar, geralmente, por exemplo, se tem um ataque, ele ataca numa direção, ele não ataca na outra direção. Geralmente não é um ataque giratório. Se for um ataque giratório, você tem que sair de perto e deixar o seu inimigo atacar, tá? Pensando nisso, os chefes aí que você vai enfrentar, eles têm um delay de ação. Entre o delay de ação e contra-ataque, você pode usar o ataque do seu personagem. E assim, tenha preferência por fazer a fuga, tá? Do personagem, seja saltando ou correndo, não sei, do jeito que você acha melhor. Ou pegando, por exemplo, fazendo transição, subindo com o personagem para cima ou para baixo. Você consegue fugir, dependendo de como é que foi o ataque. Se você entender isso, você não só vai completar esse jogo, mas os jogos antigos também, tá? Os jogos antigos, eles tinham uma coisa muito interessante, que geralmente você dava um ataque e fugia. Um ataque e fugia. Você faz isso com os dois primeiros inimigos, o Bebop e Rocksteady, né? Tá? O Bebop eu acredito que seja o porco lá e o Rocksteady é o rinoceronte, tá? Então, tenha mais ou menos isso em mente para atacar os seus chefes aí, tá? E, cara, depois que você passar da fase, você vai ter os inimigos para você escolher também, tá bom? Assim, dependendo do inimigo, do chefe que você for escolher para poder jogar, pega um que consiga atacar por mais vezes. Não pega um que tem uma animação, vamos dizer assim, para você executar um golpe, tem um delay de ação, por exemplo, para você bater e voltar, entendeu? Tem chefes que você bate e faz isso aqui, ó. Agora, tem outros chefes, igual o Baxter, eu acho ele legal, mas assim, pra jogar ele é bem complicado. Você teria que, não sei, aprender a jogar com esse personagem, tá? Então assim, por exemplo, ele bate e volta, entendeu? Ele bate e volta. Então tem esse delay aí, que isso acaba deixando seu personagem vulnerável, tá? Infelizmente. Mas isso aí é questão, assim, de se você saber adaptar, você aprende e consegue resolver essa questão, tá bom? Acredito que seja isso. Tem outros chefes bem interessantes também, tipo aquela tartaruga
lá, inimiga, eu acho que é o Slash que chama, ela tem um dano muito bom. Eu gostei. Só que ela não tem muita complexidade nos golpes dela. Então você tem que saber até pra você atacar com ela, tá? Então, questão de escolha. Cara, igual eu tinha falado no começo do vídeo, tem muitas referências esses inimigos aí de filmes. Igual, por exemplo, o Baxter e a mosca, né? Acho que o monstro Pizza lá aparece com o xenomorfo, tá? E tem outros inimigos aí que você vai vendo que parece com alguma outra coisa que você já viu. Tipo um que é um morcego, ele parece com Batman, cara, entendeu? E o cara que desenvolveu o Tartarugas Ninjas, o cara é um exímio desenho de caricaturas e de cartoons, né? Cartoons bem próximo de caricaturas. Tem um traço exagerado dos personagens nas caricaturas, tá? E uma estilização fora do comum, é muito foda a estilização dos personagens. É muito foda mesmo. E assim, cara, se você assistir o desenho antigo, vai de cabeça aberta. Não parece com os desenhos da Nickelodeon, essas coisas assim, porque os desenhos, cara, o desenho antigo, ele tem muita piada com fundo de verdade. E se você prestar atenção, você vai ver que ele é muito interessante. Nesse quesito aí, ele é muito foda, tá? Então vai com a cabeça aberta e pra você poder divertir até com um desenho antigo, entendeu? Como do mesmo jeito, o Thundercats antigo mesmo, cara, o desenho, por exemplo, que era da mesma época, Thundercats era um desenho muito fora da curva, se você comparar com os outros desenhos. E a animação, eu acredito que das Tartarugas Ninjas foi feita por um estúdio oriental, um estúdio asiático. Na verdade, a maioria das animações foram feitas por estúdios asiáticos, tá bom? Então, tenha isso em mente, pelo menos daquela época. Cara, você vai se divertir muito com esse jogo. É um dos jogos mais fodas que eu já vi. Ele parece com muitos jogos antigos aí de Nintendo 8-bits. Mais de Nintendo 8-bits, tá bom? O Mega Drive, ele é foda porque ele tem uma influência aí do próprio Nintendo. Nintendinho mesmo. Famicom, Super Famicom, tá bom? Nintendinho, cara, tem muita coisa nele. O Nintendo mesmo. Famicom, tudo mais. Tem muita referência foda, tá? Bom, gente, acredito que seja isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Fique de olho aí que eu vou ver se eu trago mais conteúdos pra vocês interessantes aí, tá bom? No mais, é isso. Uma boa jogatina e até a próxima.